Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje, o Desvendando o Apocalipse, capítulo 19, o júbilo no céu, para falar da volta de Cristo. Vou fazer um resumo desde o capítulo 1 até agora, dos acontecimentos na terra. Agora, o que eu vou pregar hoje é os acontecimentos no céu. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu peço ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo, o conteúdo do meu canal, com o maior número de pessoas que vocês puderem. Me ajudem, que eu preciso da ajuda de vocês para que o YouTube continue mandando meus vídeos, para ele quero engajar mais os meus vídeos para vocês assistirem os meus vídeos e vocês conhecerem o conteúdo do meu canal. Que tem lá, eu tenho esse canal desde 2022. Tem várias pregações, de Daniel, Apocalipse. Já fiz Daniel e Apocalipse tudo junto. Agora, o ano passado eu fiz só Daniel, capítulo 1 até o 12. E esse ano estou fazendo o Desvendando o Apocalipse, que é do capítulo 1 até o capítulo 22. Então, eu preciso da ajuda de vocês para compartilhar o conteúdo do meu canal, tá ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. 24 horas de adoração, de louvor ao Senhor, meu Deus. Eu te amo demais, meu Deus. Por isso, agradeço ao Senhor, meu Pai, de estar junto comigo nestes minutos e segundos que eu for pregar a Tua palavra. A palavra mais verdadeira deste mundo. A palavra do Senhor, meu Deus. Falar da volta de Jesus que acontecerá no futuro. A alegria, a aleluia, Senhor, por a volta de seu Filho Jesus Cristo, a volta de Cristo nosso Salvador. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje para gravar este vídeo, para pregar esta palavra maravilhosa. Faça-me de mim o seu servo, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que eu for passar essa mensagem para todos os povos, nações e línguas, para que eles possam saber se preparar antes da volta de Cristo, se preparar a todos os acontecimentos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Por isso, meu Deus, fique comigo. Tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, povo de Deus, irmãos e irmãs em Cristo. Capítulo 19 de Apocalipse. Vou ler todo ele, vou explicar, tá? Eu vou falar também, do livro Eventos Finais, o que a serva do Senhor Ellen G. White escreveu sobre a volta de Cristo, tá ok? Mas antes de eu falar do capítulo 19, eu vou fazer um resumo, desde o capítulo 1 até agora. Eu ensinei assim, que a Bíblia ela prega para nós pregar para vocês. A Bíblia interpreta a Bíblia. No capítulo 1, quando João tem a visão de Jesus, que ele, nesta época que Jesus ainda era sacerdote, ele ainda não tinha passado ainda como sumo sacerdote, ele mostrou para João todas as eras, falando sobre as 7 igrejas, e mostrando que Jesus estaria com o seu povo nessas 7 igrejas, do Apocalipse, que Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada período dessa igreja teve o seu tempo. Vamos voltar lá para o capítulo 2 de Apocalipse, para vocês entenderem. Éfeso foi do ano 31 até o ano 100. Esmirna, do ano 100 até o ano 313.
Pérgamo, de 313 a 538. Tiatira, de 538 até 1517. Sardes, de 1517 até 1798. E Filadélfia, de 1798 a 1844. E de 1844 até agora, Laodiceia, a Igreja do Juízo, a Era do Juízo. Então, Jesus passou por todo esse tempo, desde o ano 31 de sua morte e ressurreição, até o ano de 1844 como sacerdote. O cara protegeu Martim Lutero, John Wycliffe, Jerônimo de Praga, todos os reformadores que passou pela Idade das Trevas, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que matou mais de 100 milhões de cristãos. Foi uma idade, era a Idade Média do terror, a Idade das Trevas, de 538 até 1798. Então a igreja passou por esse período. Por isso Jesus esteve com o seu povo todo este tempo. Aí Laodiceia, 1844, com o desapontamento dos mileritas, que pensaram que Jesus ia voltar naquele ano, mas Jesus passou de sacerdote para sumo sacerdote. Capítulo 4, a visão do trono de Deus. Começou o juízo aí, a era dos juízos, a era do juízo. Começou juízo dos mortos. Juízo dos mortos. Todos os mortos que morreram, na esperança da volta de Cristo, que estudaram a Bíblia, que acreditaram em Deus, e teve os ímpios. Então Jesus está, como se diz assim, julgando essas pessoas, que morreram. Então, agora estamos vivendo no juízo dos mortos, de 1844 até o decreto dominical, do capítulo 6 de Apocalipse, que quando sair o decreto dominical, a abertura do 6º selo, começará o juízo dos vivos. Por que juízo dos vivos? Eu expliquei quando eu preguei, mas vou fazer um breve resumo. Juízo dos vivos, porque será decidido o lado que você escolher, o dia de adoração, sábado ou domingo. Sábado, selo de Deus, e domingo, selo da besta. Por isso é o juízo dos vivos. Vai ser julgado as pessoas que escolherem o lado de Deus ou aquelas pessoas que escolherem o lado da besta. A partir do decreto dominical, abertura do 6º selo, começará a tribulação. Começará a acontecer todas as coisas até o capítulo 8, que era o fechamento da porta da graça. Até aí, que era a abertura do 6º selo, até o capítulo 8, as pessoas ainda têm a chance de se salvar, que é de aceitar a Cristo, de aceitar a última pregação da terra, que era dos 144 mil que virão para fazer a última pregação do mundo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala: será pregado por todo o mundo, era o último evangelho. Será pregado por todo o mundo, virá o fim. Porque não, se você tiver que se salvar, é durante esta pregação. É durante esta pregação. Não aceitou, ela preferiu o selo da besta, estará perdido para sempre. Era morte eterna. E você que aceitou o selo de Deus, você terá a vida eterna. Depois do fechamento da porta da graça, começará os eventos catastróficos. As 6 trombetas, que é a contrafação de Satanás. Depois, as 7 últimas pragas. Aí virá a 7ª trombeta, anunciando o dia e a hora da vinda de Jesus. Agora eu vou para o capítulo 19, que é a pregação que eu vou fazer hoje. Capítulo 19.
Aí vem o capítulo 17 explicando o julgamento da besta, que teve o seu reinado por 1260 dias, 3 anos e meio, ou se preferir 42 meses. Terá o seu reinado, depois a queda da Babilônia espiritual, no capítulo 18, que eram os mercadores da terra se regozijando, né? Que era sofrendo porque Babilônia espiritual caiu, né? Que é a igreja católica apostólica romana, que era lá no Vaticano. Capítulo 19. Júbilo no céu. Depois destas coisas, tá falando aqui já, várias vezes João relata aqui no Apocalipse, depois destas coisas, depois destes acontecimentos, depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! Que glória! A palavra aleluia é maravilhosa. Cara, dependendo do dia que você passou, dependendo de se você passou bem ou passou mal, chega na sua casa, entregue este dia para Deus. Se foi bem ou mal, esse dia é do Senhor. O dia que eu vivi, Senhor, é para ti. Eu entrego em tuas mãos. E aleluia, Senhor, por mais um dia de vida. Não importa o que aconteceu. Agradeça a Deus por este dia. Aleluia. Aleluia. A salvação e a glória, o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue de seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Pois lhe foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Prostei-me-ei ante os teus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo de teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, João aqui agiu errado. Era por isso que este exemplo você tem que se pôr de exemplo aqui na Terra. Tem que praticá-lo. De não errar como João errou. João prostrou-se no pé do anjo, que era para adorá-lo. E o anjo falou, vê, não faças isso, sou conservo teu, e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Prestem atenção. Olha o que o anjo fala. Adore somente a Deus. Prostra-se somente a Deus. Não você que se prostra-se diante de uma imagem.
que você se prostra-se diante de uma pessoa. É somente para Deus. Cristo, o vencedor da besta e do falso profeta. Está falando do Armagedon. Aqui está dando um exemplo do Armagedon que foi relatada nas 6 primeiras trombetas. E também era nas 7 últimas pragas do Armagedon. Por que o Armagedon? Porque quando sair o decreto de morte, terá o decreto dominical, primeiros 1260 dias, depois Satanás virá, a queda papal, depois virá Satanás com os seus 12 demônios, se passando por Cristo e pelos 12 apóstolos, enganando, ela vai enganar quem? Cara, os ímpios, que já estão perdidos, já estão selados com o selo da besta. Cara, os santos, cara, não serão perturbados, cara, não serão atingidos, cara, e não acreditarão na mentira de Satanás. Estarão protegidos. Vão enganar somente os que são adoradores da besta. Se passará por Cristo com a cara de João Paulo II, que ela personificará, que era João Paulo II, que era o maior papa deste mundo, que era adorado. Que ela pega a história de João Paulo II no Vaticano, que ela foi o papa mais adorado nesta face da terra. Pega a história de todos os papas e semelha-se com a de João Paulo II. Satanás virá personificando João Paulo II. Eu preguei aqui, que era um Desvendando o Apocalipse. Ela dá uma olhada lá que eu fiz no capítulo 17 das 7 cabeças, o 8º é Satanás com a cara de João Paulo II. Vamos lá, Cristo, vencedor da besta e do falso profeta. Então, quando sair o decreto de morte, Cristo virá com o maior número de pessoas sentadas no cavalo, porque ela não é anjo, elas são pessoas que ressuscitaram junto com Cristo no ano 31, que era de nossa era, o ano de Nissan, que era no dia 16 de Nissan, que era do ano 31. Quando Jesus ressuscitou, várias pessoas, que a gente não sabe o número, que a Bíblia não relata, mas pode ser muitas pessoas que ressuscitaram junto com Jesus. E também Jesus virá com todos os anjos, que era para resgatar o seu povo, que eram os seus filhos, os filhos salvos. Versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como os grandes. O que está falando aqui? Do grande Armagedon, que era que Cristo derrotará todos os governantes, todos que querem exterminar o povo santo, que era o falso profeta, que era a besta, que era todos os governantes da terra, que serão atrocidados,
Então, a grande voz está falando para comerem, que era a carne dos governantes, que está falando aqui, ó, a carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequeno como grandes. Quer dizer, do grande dia do Senhor, que virá para nos salvar. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes deles foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quer dizer, está falando aqui do julgamento, desses falsos profetas, desses governantes, desses líderes, desses reis, que pelejaram contra o povo santo, que sempre foram contra aqueles que professavam a fé, aqueles que estudavam a Bíblia Sagrada. Então, esse é o julgamento, do povo ímpio. E Jesus veio resgatar o seu povo. É maravilhoso. Aleluia! Glórias a Deus por esta linda mensagem. Vou agora ler o livro Eventos Finais, que a serva do Senhor Ellen G. White fala sobre a volta de Cristo. Vou começar aqui com a abertura, a 7ª praga e a ressurreição especial. Haverá um grande terremoto como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal será este grande terremoto. O firmamento parecerá estar abrindo e fechando. A glória do trono de Deus parecerá irradiar de uma extremidade à outra. As montanhas se moverão como arbustos ao vento, e rochedos se espalharão por todos os lados. A terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar. Sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos parecerão ceder. Cadeias de montanhas afundarão, lhes habitadas desaparecerão. Os pontos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma serão tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de granizo, cerca de 35 quilos cada, farão sua obra de destruição. As sepulturas se abrirão, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Até mesmo aqueles que se transpassaram. Isso está em Apocalipse 1, verso 7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo ressuscitarão para contemplar-o em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Deus anunciará o tempo da vinda de Cristo. Nuvens negras densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Orion, de onde vinha a voz de Deus. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhantes a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Falando Deus o dia da hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferiam uma sentença e então silenciava. Enquanto as palavras estavam repercutindo pela terra,
O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como o estrondo do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os anjos exclamavam: Glória, aleluia! Seus rostos se iluminavam com a glória de Deus. Resplandeciam de glória como a de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a benção interminável foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande clamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Não tenho o mínimo conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de grande emoção e solene interesse passaram por mim de maneira que palavras não são capazes de descrever. Tudo foi muito real para mim, pois logo a seguir apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual estava sentado o Filho do Homem. Tudo relatos de Ellen G. White. O terror dos perdidos. Quando a terra cambelar como um bêbado, quando os céus se abalarem e tiver vindo o grande dia do Senhor, quem substituirá? Uma cena eles contemplarão com temor e agonia, e de qual em vão procurarão escapar. E eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Isso está em Apocalipse 1:7. Os perdidos rogarão desesperadamente à natureza estática seu Deus. Montanhas e rochedos caem sobre nós e esconderam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Quando a voz de Deus der um fim ao cativeiro de seu povo, haverá um terrível despertar daqueles que tudo perderam na grande batalha da vida. Os ganhos de uma vida inteira serão varridos em um momento. Os ricos lastimarão a destruição de suas casas soberbas, a dispersão de seu ouro e de sua prata. Os ímpios estão cheios de pesar, não por causa de sua negligência pecaminosa para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentarão os resultados, mas não se arrependerão de sua impiedade. Jesus descerá com poder e glória. Surgirá logo no oriente uma pequena nuvem escura, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Será a nuvem que rodeará o Salvador e que à distância parecerá estar envolta em trevas. O povo de Deus saberá ser esse o sinal do Filho do Homem. Em silêncio solene irão contemplá-la enquanto se aproxima da terra. Mais e mais brilhante e gloriosa até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e acima dela o arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avançará com poderoso vencedor. Com hinos de melodia celestial, os santos anjos em vasta e inumerável multidão irão acompanhá-lo em seu trajeto. O firmamento parecerá repleto de seres resplandecentes, milhares, bilhões de milhões. Nenhuma caneta consegue descrever essa cena, mente imortal alguma tem a capacidade de imaginar seu esplendor. O Rei dos Reis descerá na nuvem envolto em chamas de fogo. Os céus se enrolarão como um pergaminho e a terra tremerá diante dele, e todas as montanhas e ilhas se moverão de seu lugar. A reação dos que os traspassaram. O que mais participaram na rejeição e crucificação de Cristo ressuscitarão para vê-lo como ele é. E os que rejeitaram a Cristo ressurgirão e verão como santos glorificados. E será nessa ocasião que os santos serão transformados no momento e num abrir e fechar de olhos. E serão arrebatados para um encontro com seu Senhor nos ares. Os mesmos que puseram nele o manto de púrpura e lhe colocaram sobre a fronte a coroa de espinhos, os que lhe perfuraram as mãos e os pés como os cravos, olharão para ele e se lamentarão. Lembrarão como o amor dele foi menosprezado e como se abusou de sua compaixão. Pensarão como Barrabás, um assassino e salteador, foi escolhido em seu lugar. Como Jesus foi coroado com espinhos, açoitado e crucificado, como nas horas de sua agonia sobre a cruz os sacerdotes e maiorais escarneceram dele, dizendo: desça da cruz, e cremos nele, salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se.
Isso está em Mateus capítulo 27, verso 42. Todos os insultos e afrontas a Cristo, todo o sofrimento causado a seus discípulos estarão tão vividos na memória deles como quando forem praticados os atos satânicos. A voz que eles ouviram tantas vezes em apelos e orientações soará novamente em seus ouvidos. Cada tom da linhagem amável vibrarão tão distintamente em seus ouvidos como quando o Salvador falou nas sinagogas e nas ruas. Então os que passaram clamarão às rochas e montanhas para que caiam sobre eles e escondem na face daquele que se assenta ao trono e da ira do Cordeiro. Aqui está falando, né? Os ímpios serão mortos, que era na volta de Jesus. Que eu vou ler para vocês. Na insana contenda de seus desejos violentos e pelo derramamento terrível da ira de Deus sem mistura cairão os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e cidadãos ricos e pobres, ilustres e comuns, que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios serão eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo sopro de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo levará seu povo para a cidade de Deus e a terra será esvaziada de seus moradores. Para o pecado, onde quer que se encontre, o nosso Deus é fogo consumidor. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos os quantos se submeterem a seu poder. Mas se as pessoas se apegarem ao pecado, ficarão identificados com ele. Então a glória de Deus que destrói o pecado terá que destruí-los. A glória de seu rosto para que os justos é a vida. Será para os ímpios um fogo consumidor. Os anjos cantarão, Cristo venceu. Mas antes de eu falar o rumo ao lar, eu vou ler antes. Os justos vivos serão transformados no momento de abrir e fechar de olhos. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Por meio da voz de Deus eles serão glorificados. Então se tornarão imortais e com os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar o seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separarem, com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. Todos nós entraremos na nuvem e levamos 7 dias para subir até o mar de vidro. E alcançar o carro e as rodas clamam santo, aí as asas ao se moverem clamavam santo, é a comitiva de santos aos anjos ao redor da nuvem. Clamava, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, glória, aleluia. Quão glorioso será vê-lo receber as boas-vindas como remidos seus. Por muito tempo temos esperado, mas a nossa esperança não deve diminuir. Se apenas pudermos ver o Rei em sua beleza, seremos para sempre benditos. Sinto que devo exclamar bem alto, rumo ao lar. Anjos cantarão, Cristo venceu. Naquele dia os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho, tocando suas harpas de ouro, e os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória. Os que forem lavados e purificados no sangue do Cordeiro, um cântico de triunfo ressoará enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele adentrará as cortes celestiais, acampando de seus remidos, testemunhas de sua missão de sofrimento e de sacrifício não foi em vão. Com um amor indiscutível, Jesus dará as boas-vindas a seus fiéis para que a alegria do Senhor. Essa alegria divina consiste em ver o reino e a glória às pessoas que forem salvas por sua agonia e humilhação. Nos resultados de sua obra, Cristo contemplará a recompensa naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Os santos receberão coroas e harpas.
Vi então um número muito grande de anjos trazerem da cidade coroas gloriosas com nomes escritos, um para cada santo. Pedindo Jesus as coroas, e os anjos entregavam com suas próprias mãos o adorável Jesus e as colocavam sobre a cabeça dos santos. Sobre o mar de vidros, 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo de outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. A coroa da vida será brilhante ou fosca, que cintirará com grandes estrelas ou será brilhantada por poucas pedras preciosas, de acordo com o nosso procedimento. E não haverá ninguém salvo no céu como a coroa sem estrelas. Se entrarmos lá, haverá alguém nas cortes da glória que encontrou entrada ali por nosso intermédio. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concederá aos seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As hostes resplandecentes serão dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro e ao redor de seu rei. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus colocará com próprias mãos a coroa de glória. Em cada mão será colocada a palma do vencedor e a harpa resplandecente. No momento em que os anjos dirigentes produzirem as notas, todas as mãos deslizarão com maestria sobre as cordas da harpa, tirando delas uma música suave em acordes harmoniosos e melodiosos. Diante da multidão de resgatados estará a santa cidade. Jesus abrirá amplamente os portais da pérola. Por eles entrarão as nações que observaram a verdade. Quer dizer, que mensagem maravilhosa também de Ellen G. White, explicando certinho a salvação dos salvos e a perdição dos ímpios. Então não tenha dúvida, irmãos e irmãs em Cristo, quem você deve escolher. Quer Jesus Cristo, nosso Salvador. Quer aceitar o sábado do Senhor. Aceitar o selo de Deus. Venho aqui desde o primeiro capítulo falando o que os ímpios sofrerão. Da grande tribulação que ocorrerá. Era sobre os ímpios. Você quer ver o seu filho sendo atingido pela praga, sendo atingido pelas trombetas, a contrafação de Satanás? Seu irmão, sua mãe, seu pai, você vai querer ver? Você sendo salvo, salva? Você vai querer ver no seu ente querido sendo atingido pelas pragas e pelas trombetas? Pense, e analisa aquelas profecias. Não vem da minha cabeça. As profecias da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não é da minha cabeça, não é da cabeça dos pastores. É a Bíblia que nos ensina. Examine a Bíblia. Examine as Escrituras. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado também por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. De eu pregar a tua palavra, Senhor, pregar esta maravilhosa mensagem na volta de seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, para resgatar todos os santos que escolherem o sábado do Senhor, escolherem o selo de Deus. E muito obrigado, meu Deus, por esta mensagem maravilhosa. A tua palavra é verdadeira, meu Deus, e sempre será. Essa mensagem pregada para todos os povos, nações e línguas, para eles saberem que eles precisam aceitar o selo de Deus, que eles precisam voltar para o primeiro amor, Senhor, que é o seu amor, meu Deus. Por isso, meu Deus, eu agradeço, em nome de Jesus eu oro, amém. Então, povo de Deus, peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe o meu vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem o meu canal
para o maior número de pessoas, para as pessoas conhecerem o meu canal. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo, Desvendando o Apocalipse. Tchau!